Saudações em Cristo, meus queridos. Vamos conversar um pouco hoje sobre a fidelidade nos relacionamentos. Mais especificamente sobre o problema do adultério. Deus deseja fidelidade nos relacionamentos. Foi assim que Deus fez originalmente o homem e a mulher, para viverem em fidelidade. Contudo, muitos resolvem se aventurar em uma vida de infidelidade. E isso é visto em contextos em que pessoas casadas acabam manchando o seu casamento, vivendo uma vida de infidelidade. Às vezes pessoas que não são casadas, são solteiras, mas vivem uma vida de relacionamentos sexuais que também se enquadram no contexto de adultério, porque são relacionamentos indevidos. E aqui nós vamos refletir à luz de Provérbios, abrangendo aqui o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, que na verdade o adultério é uma experiência amarga. Aqui no capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto agudo, como a espada de dois gumes. Portanto, é importante saber que a experiência da infidelidade que envolve um relacionamento sexual pode até ter um aspecto de prazer inicial, contudo, ao fim, ele é amargo. A palavra de Deus está dizendo isso e nós podemos certamente perceber isso no contexto da experiência de muitas pessoas. E é amargo exatamente por causa das suas consequências. Por isso a orientação da palavra de Deus é a seguinte: fuja do adultério. E quais as consequências ou quais os problemas, o que isso traz de mal na experiência do ser humano? Vamos ver aqui que o adultério produz males financeiros. É muito interessante aqui o que o Provérbios capítulo 5, versículo 10 diz: para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Você pode perceber pessoas que destroem casamentos, pessoas que se aventuram numa vida de infidelidade, de adultério, acabam tendo prejuízos financeiros. A sua vida acaba se desnorteando nesse aspecto também, porque é uma consequência natural numa vida de pecado. Mas o adultério também produz arrependimento sem que haja cura. Aqui no capítulo 5, 12 e 13 diz: e digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. As experiências de infidelidade acabam gerando tristezas que depois não podem ser mais resolvidas, feridas que não podem mais ser curadas. Ainda que fique a cicatriz muitas vezes, contudo, o problema que foi realizado já não tem como voltar atrás. O adultério produz a ira e o descontentamento. Lá no capítulo 6, versículo 34, falando do adultério, que acaba envolvendo outras pessoas, como no caso o adultério com uma mulher, vai suscitar a ira e o descontentamento do seu marido. Ou isso pode acontecer também, numa relação de infidelidade, no adultério, envolver irmãos, envolver amigos que acabam ficando insatisfeitos, e o prejuízo certamente será sempre presente. Então, no capítulo 6, versículo 34 diz: porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. E por fim, a ideia é que o adultério, a infidelidade, ele significa a morte, porque é uma experiência totalmente destrutiva.
Aqui no capítulo 7, versículos 22 e 23, diz assim: E ele, no instante, a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Na verdade, a orientação do livro de Provérbios é essa: o adultério, a infidelidade, sempre promove a morte e a destruição. E aí então, a orientação que fica em relação a tudo isso é o seguinte: busque satisfação em um relacionamento de fidelidade. Então, os solteiros devem pensar sobre isso, já projetarem um relacionamento de fidelidade. Aqueles que são casados devem investir nos seus casamentos e manterem a fidelidade, como diz aqui no capítulo 5, versículo 18: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família, e que construamos relacionamentos de fidelidade. Amém.